Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, o título do vídeo é Porque sou um calvinista dispensacionalista. Porque eu ouvi de um pastor, no canal que eu sigo, ele é calvinista, tá? Realiza uns estudos muito bons sobre a fé reformada. Entretanto, ele disse que o dispensacionalismo é heresia. Eu tenho que rebater isso e eu não posso concordar, tá? A visão dispensacionalista, ela difere da teologia da aliança, que é adotada em geral pelas igrejas reformadas. Entretanto, temos aí um teólogo reformado, que é o MacArthur, e ele é dispensacionalista. Tá? Eu não vejo contradição. Pelo contrário, eu vejo reforço. No que toca à teologia da aliança versus o dispensacionalismo, significa o seguinte, que uma das principais distinções entre o dispensacionalismo e a teologia da aliança está na forma como cada sistema entende a relação entre Israel e a igreja. A teologia da aliança tende a interpretar as promessas feitas a Israel como sendo cumpridas espiritualmente na igreja, promovendo, portanto, uma espécie de substituição do povo judeu pelo corpo de Cristo. Já o dispensacionalismo reconhece uma distinção clara entre Israel e a igreja. E existe fundamento bíblico para isso, pois o dispensacionalismo respeita o contexto literal e progressivo da revelação bíblica. Vou provar aqui para vocês que a revelação é progressiva. Muitos adeptos da teologia da aliança desprezam o dispensacionalismo e chegam, como vimos, a rotulá-lo como herege. O arminianismo é heresia, o dispensacionalismo não. Mesmo que os adventistas distorcem alguns pontos do dispensacionalismo e por isso o sistema então é herético. Os testemunhas de Jeová distorcem a verdade da Trindade, por isso a Trindade é herética. Então vemos que o dispensacionalismo reconhece a distinção clara entre Israel e a igreja. E eles dizem também, os críticos do dispensacionalismo, eles consideram que o dispensacionalismo promove uma leitura fragmentada da Bíblia. Entretanto, essa crítica ignora o fato de que Deus mesmo revelou sua vontade em etapas. Está escrito em Hebreus 1, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Está claro nesse versículo a existência de dispensações, ou de trato diferenciado, oriundo do próprio Deus com a humanidade. Além disso, pessoal, Paulo afirma aqui em 1 Coríntios 10:32, não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Tem que ler de novo. Não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Esse versículo reconhece 3 grupos distintos no plano de Deus: judeus, gentios e a igreja. Algo que o dispensacionalismo respeita, mas que a teologia da aliança, não sei porquê, cargas d'água, frequentemente ignora. Ao espiritualizar as promessas feitas a Israel, a teologia da aliança incorre no risco de invalidar a fidelidade de Deus às suas alianças eternas. Então eles dizem que Deus não vai cumprir a promessa dele feita a Israel, as promessas e profecias que ainda não foram cumpridas. Portanto, eles incorrem no risco de invalidar a fidelidade do próprio Deus às suas alianças eternas, o que contraria textos como Jeremias 31, 35 a 36. Vamos ver aqui, Jeremias 31, 35 a 36, onde Deus afirma que Israel jamais deixará de ser uma nação diante dele. Jeremias 31, 35, diz aqui, assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Somente se estes decretos desaparecerem de diante de mim, diz o Senhor, deixará a descendência de Israel de ser uma nação na minha presença. Assim diz o Senhor,
Somente se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Acrescentando aqui o versículo 37. Interessante, gente. Sempre a gente volta para a cosmologia, não é? Tá aí. Esse versículo 37 fala que é impossível medir os céus, impossível sondar os fundamentos da terra. Não se pode medir. Mas os globoloides conseguiram, né? Tá? E a maioria aí dos adeptos da teologia da aliança, tá? Incorre nessa heresia aqui. Isso aqui é heresia. Isso aqui nega a Deus. Esse formato do nosso mundo. Isso nega a Deus e nega a palavra, nega a criação, tá? Evolução na cabecinha deles. É isso aqui, ó. Será que é por isso que eles também rejeitam? Vai saber, né, pessoal? Ser um calvinista dispensacionalista pode parecer, à primeira vista, uma combinação improvável. Entretanto, essa posição teológica é profundamente coerente quando se compreende a soberania de Deus, tanto na eleição para a salvação, quanto no cumprimento fiel de suas promessas ao povo de Israel. Simples assim. Vamos pensar. O calvinismo ensina que Deus, em sua soberania, elegeu desde a eternidade aqueles que seriam salvos. Essa eleição não se baseia em mérito humano, mas na graça soberana de Deus, como Paulo mesmo afirma. Romanos 9, 11 a 13 diz assim: E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já foi dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Está aqui. Amei a Jacó. Será que a minha Bíblia está errada? Vamos conferir. Romanos 9, 11 a 13. E o versículo 13 diz, como está escrito: amei Jacó e rejeitei Esaú. Outra versão diz: me aborreci de Esaú. E essa eleição, pessoal, é um ato de amor e misericórdia, e não um ato de injustiça. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? E agora, você vai julgar Deus? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ou outra versão diz: compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Portanto, assim como Deus elegeu indivíduos para a salvação, ele também elegeu Israel como seu povo terreno. Essa eleição nacional não foi anulada pela rejeição de Israel ao Messias. Paulo afirma: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Eu quero saber, pergunto aí a esse pessoal que defende que a igreja substituiu Israel, qual a parte da palavra irrevogável que eles não entenderam, tá? Romanos 11, 29. Eles têm que rasgar a Bíblia. Rasga a palavra aqui. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Está aqui. E dentro do contexto, fala sobre a eleição de Israel. E como está escrito também em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Portanto, as promessas feitas a Israel, incluindo a restauração nacional e espiritual, devem se cumprir literalmente. É porque esse pessoal sempre pensa que a Escritura é poesia. É poesia quando Deus disse que para Jó, que ele estendeu o céu, que é sólido como espelho fundido. É poesia, porque aquele pessoal era muito ignorante. Eles não compreendiam nada. Escreveram a Bíblia. Impressionante. E eles estão crendo em pessoas que eram burras. Escreveram a Bíblia, eram burras. Deus revelou para Moisés, mas ele revelou de um modo que ele pudesse entender. Se Deus falasse a teoria da relatividade para ele, que é uma bobagem, uma mentira, ele não ia entender, não é?
pensam assim, tá? Tudo aquilo que Deus diz que é literal, eles dizem que é simbólico, que é alegórico, metafórico, simbólico. Então, de certa forma, eles querem fazer a revisão da Bíblia. Portanto, essas promessas feitas a Israel devem se cumprir literalmente, pois isso ocorrerá no milênio, quando Cristo reinará sobre a terra. Israel será o centro das bênçãos prometidas. A igreja, como Paulo diz, a igreja composta por judeus e gentios regenerados foi um mistério revelado na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1, 9 a 10. E desvendou-nos o mistério da sua vontade segundo o bom propósito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. O próprio Paulo fala sobre dispensação da plenitude dos tempos. A igreja não substitui Israel. Ela não substitui Israel, mas é um povo distinto enxertado na oliveira da promessa. Romanos 11, 17 afirma. Acho que o pessoal não está lendo a Bíblia. Eles não estão lendo a Bíblia. Estão pegando a Bíblia e encaixando. Está fazendo igual o Testemunho de Jeová, que modificou a Bíblia para encaixar dentro da doutrina deles. Então nós não podemos entender que as promessas, as profecias irão se cumprir literalmente. É isso? Eu tenho que ser um simbolista. É tudo simbólico. Romanos 11, 17 diz assim: se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Eles ficam se gloriando contra os ramos. Se contra eles te gloriares, considera isto: não és tu que sustenta a raiz. Não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. E outra coisa, gente. Deus trabalha por dispensações. A Bíblia revela que Deus não é um Deus de confusão, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 33. Por causa disso, Deus administra a história da redenção por meio de dispensações, períodos distintos em que Deus lida com a humanidade de maneiras específicas. A revelação divina, como vimos, é progressiva e continuada, começando em Gênesis e culminando no Apocalipse. Cada dispensação revela mais do caráter, dos propósitos e do plano redentor de Deus. Essa estrutura ordenada demonstra a fidelidade de Deus em cada etapa da história, culminando no cumprimento de todas as suas promessas, tanto para a igreja quanto para Israel. Portanto, a minha conclusão, a conclusão que eu posso colocar aqui, é que ser calvinista, dispensacionalista, é reconhecer que o mesmo Deus que soberanamente elege para a salvação, também é fiel para cumprir suas promessas a Israel. A eleição individual e a eleição nacional não se anulam, mas se complementam no plano eterno de Deus. Eu compreendo isso. Espero que você compreenda também. O milênio será o palco onde a fidelidade divina se manifestará plenamente tanto para a igreja glorificada quanto para Israel restaurado. Não é difícil compreender isso, tá? Outra coisa que eu quero reforçar. O dispensacionalismo não é considerado herético dentro da ortodoxia cristã histórica. Ele é uma escola de interpretação bíblica, que, embora seja distinta de outras tradições, como a teologia da aliança, permanece dentro dos limites da fé cristã, especialmente quando mantém os fundamentos essenciais da fé, como a inspiração e a autoridade das Escrituras, a divindade de Cristo, a salvação somente pela graça mediante a fé em Jesus, a morte e ressurreição literal de Jesus, a segunda vinda de Cristo, literalmente, Cristo vai reinar no milênio aqui, em Jerusalém, certo? E vai ser um reino milenar literal. E por que essa controvérsia que eu vejo que existe, tá, pessoal?
A controvérsia ela surge porque o dispensacionalismo propõe uma distinção, como falamos, uma distinção clara entre Israel e a Igreja. Interpreta as promessas bíblicas de forma literal e defende uma escatologia pré-milenista, com um reino literal de 1000 anos. E isso contrasta com a teologia da aliança, que tende a ver a Igreja como Israel espiritual, interpreta muitas promessas do Antigo Testamento de forma simbólica ou tipológica. Alguns teólogos da linha da aliança acusam o dispensacionalismo de dividir demais a Bíblia ou de introduzir uma teologia nova. Tá? Isso é mentira, tá? Isso é desinformação. Porque eles dizem que Nelson Darby que inventou esse sistema, mas existe até uma obra, e já falamos dela aqui, que é o dispensacionalismo antes de Darby. John Nelson Darby apenas foi aquele que sistematizou o dispensacionalismo durante o século XIX. Tá? No entanto, essas críticas são teológicas, não são heresiológicas, ou seja, são discordâncias doutrinárias, que não podem ser transformadas em acusações de heresia. Heresia é o arminianismo, tá? Isso é heresia. Então nós vimos aí a fundamentação bíblica do dispensacionalismo e que o dispensacionalismo se apoia em textos que vimos aqui, como 1 Coríntios 10:32, que distingue entre judeus, gentios e a igreja, Romanos 11, que fala de Israel como ainda tendo um papel futuro no plano de Deus, Efésios 1:10, que menciona a dispensação da plenitude dos tempos, Apocalipse 20, que descreve em detalhe um reino milenar literal. Portanto, o dispensacionalismo é uma interpretação legítima sobre o fim dos tempos. Pode ser debatido, criticado ou preferido menos por alguns teólogos, tá? Mas não é heresia. Heresia envolve negação de doutrinas centrais da fé cristã, o que não é o caso aqui. E pelo contrário, ser um dispensacionalista calvinista é justamente compreender que Deus está no controle, literalmente, da história mundial, da história do nosso mundo. Fica a dica.